Oi, turma. Esse segundo vídeo, não deu para fazer no primeiro, é para exemplificar o que a gente tinha discutido sobre predicação verbal. Então, no primeiro vídeo eu fiz a explicaçãozinha do que era e agora a gente vai ver na prática. Trouxe aqui 5 exemplos que vai dar pra gente ter uma noção, tá bom? O primeiro diz o seguinte: o filho da vizinha grita o dia todo. Como eu já tinha explicado para vocês, o primeiro passo é identificar os verbos. Os verbos todos eu já coloquei aqui de vermelho, então o verbo é grita. O filho da vizinha grita. Eu não preciso fazer nenhuma pergunta para entender a ação. O que é que está acontecendo? Ele está gritando. Então, esse o dia todo, ele é um complemento, mas eu não preciso dele para ter sentido. Então, aqui eu tenho um exemplo de verbo intransitivo. Ou seja, não precisa de complemento para eu entender o sentido. Nesse exemplo eu tenho: eu já fiz o bolo de chocolate. Achei o verbo, eu fiz, mas só o verbo não tem sentido completo. Eu já fiz. Não dá para entender o que é que eu fiz. Eu preciso de um complemento. E aí eu faço uma perguntinha. Eu já fiz. Se eu dissesse para vocês só eu já fiz, eu faria a pergunta: o quê? E aí, como tinha naquele quadro que eu coloquei para vocês anteriormente, sempre quando eu fizer essa pergunta, o quê? No caso foi o bolo de chocolate. Sempre que o verbo ele pedir a pergunta o quê, ele vai ser verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. E a pergunta o quê automaticamente torna esse verbo transitivo direto. Meus alunos gostam de jogar Free Fire. Fato. Se eu tivesse só meus alunos gostam, eles podem gostar de várias coisas. O só gostam não dá um sentido completo ao verbo, à ação que está sendo realizada. Então ele não é intransitivo, porque se eu dissesse só meus alunos gostam, vocês iriam me dizer de quê? É a pergunta que eu faço. Vejam que a pergunta, ele precisa de pergunta. Se ele precisa de uma pergunta para fazer sentido, ele é verbo transitivo. E se a pergunta é de quê? Ou seja, não é o que, mudou a pergunta é de quê, ele é transitivo indireto. Mais um exemplo. Helena entregou a atividade para a professora. Helena entregou. O entregou sozinho não faz sentido. Ele precisa de uma resposta, de um complemento. Então, eu vou chamar, se ele precisa de complemento, de verbo transitivo. Aí, quais são as perguntas que eu posso fazer a esse verbo? Entregou. Charisse, ele entregou o quê? Ah, apareceu o quê? Então, já sei que ele é verbo transitivo direto. E o que foi que ele entregou? A atividade. Mas tem para a professora. Ele não tem só entregou a atividade. Eu tenho que saber também para quem. Eu tenho outra pergunta. Se eu tenho outra pergunta, eu tenho outra resposta para a professora. Ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Porque ele pede 2 complementos, tá certo? Então, se pediu 2 complementos, o do que e o de que, ou para que, ou para quem, ele é transitivo, direto e indireto. E para finalizar, nós estamos cansados. Aqui, o verbinho estamos. Se ele não é ação, estamos o quê? Está na sala, está cansado, está doente, está estressado, está feliz, não é uma ação. Então, já não pode ser nem verbo intransitivo, nem verbo transitivo. E aí, se liguem numa coisa. Charisse, mas eu posso perguntar, estamos o quê? Ele não seria verbo transitivo direto, já que o direto é o que faz a pergunta do quê? Mas vejam que ele não é verbo de ação. Isso aqui do quê só vale quando eu estiver falando de verbos de ação.
Se o verbo ele não indica uma ação, não interessa a pergunta. Aí eu vou ver se o que vem depois é uma característica do sujeito. Ó, cansados. Quem é que tá cansado? Nós. Então aqui eu vou chamar ele de verbo de ligação, porque ele sozinho não tem sentido. Ele está só ligando uma característica ao sujeito, certo? Esses exemplinhos aqui vão dar uma boa ajuda para vocês lá no nosso desafio do Kahoot. Fica a dica. Então assistam, tentem entender. Quem entendeu direitinho aqui vai se dar super bem no nosso desafio. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida podem mandar nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.